E voltamos a falar de leite, porque assim como outros setores do nosso agronegócio, o produtor de leite também está enfrentando dificuldades por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. Com a maior demanda por alimentos, a tendência é de que os preços de produtos agrícolas sigam pressionados, bem como fertilizantes, defensivos e combustíveis. E quem já aparece aqui ao meu lado para falar sobre este cenário é o Benedito Rosa, que é produtor de leite. Boa tarde para você, Benedito. Uma satisfação ter você aqui no Mercado e Companhia nesse dia tão importante para o setor de pecuária leiteira. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde em especial a esses heróicos produtores de leite do Brasil. Boa tarde. Benedito, diante de tantas incertezas, qual é o panorama que você traça para o setor? Júlia, provavelmente nunca foi tão difícil fazer projeções no cenário atual. Estão tantas as incertezas de natureza geopolítica, geoeconômicas, os efeitos da pandemia que se espalharam pelo mundo, desorganizando as cadeias produtivas, e agora, recentemente, infelizmente, a guerra da Ucrânia. Criou-se um cenário confuso para efeito de investimentos, para todos. E no caso do leite, houve movimentos até imprevistos do início da pandemia, favoráveis ao produtor, depois piorou, e nos últimos 10 meses os dados do CPE indicam uma queda na captação de leite no Brasil, sendo que em abril o índice foi mais forte, 3,7% a menos de leite captados no mês de abril deste ano. E, de outro lado, a demanda oscilando, e alimentos as pessoas não podem deixar de comprar, de consumir. Isso favoreceu do lado dos preços, deixando os produtores inseguros, porque de um lado ele tem uma receita que queria ter desde o ano passado, mas de outro ele tem um custo de produção que a Embrapa calculou aí um aumento de 30% só em 2021. Portanto, criando um cenário com muitas incertezas, e nesta hora convém aos produtores terem prudência, porque o cenário mundial ainda está cheio de imprevisões. Eu até arrisco a dizer que as expectativas, eu prefiro essa palavra e não projeções, porque num cenário difícil como esse, as expectativas são positivas com relação a preços para o leite. E não só no Brasil. Esse é o mesmo discurso, inclusive, da Fonterra na Nova Zelândia. Esse é um cenário mundial. E, entretanto, a crise, como já foi mencionado aqui antes, que está afetando os preços e o fornecimento de energia, fertilizantes, estão incomodando bastante os produtores na hora de tomar decisão. Então, com relação ao panorama, o que nós podemos dizer é as expectativas são positivas com relação ao preço, mas também com custos. Assim, o produtor tem que ser prudente nos seus investimentos. Benedito, agora falando do cenário aqui no Brasil, faltando exatamente um mês para o início do novo ano safra, como é que ficam as demandas do setor? Júlia, infelizmente, as expectativas nossas, falando como produtor de leite, com relação ao plano safra, elas são muito pequenas. O leite não é prioridade para o governo federal há muito tempo. E, sendo assim, dentro do que se chama plano safra, que o próprio nome já diz, e feito no metade do ano, ele está vocacionado para grãos, enquanto que a pecuária leiteira não tem divisão, é de janeiro a dezembro. E o que nós esperamos são medidas na vala comum, do tipo crédito rural para todos, que produtor de leite que conseguir que entre lá dentro. Não temos no Brasil, nem na estrutura burocrática do Ministério da Agricultura, algo semelhante ao que existe no Uruguai, na Argentina, na Nova Zelândia, dedicada à produção de leite. Não temos no Brasil programas como garantia de receita, quando o mercado oscila, como acontece com os 2 programas existentes nos Estados Unidos. Não temos previsão de preços a serem pagos, como ocorre na Nova Zelândia. E temos riscos de, a qualquer hora, as importações voltarem a aumentar, já que até agora estivemos protegidos pela taxa de câmbio. Então, num cenário como esses, estamos, produtores de leite, com incertezas quanto ao que fazer, pouca expectativa com relação à ajuda do governo, seja plano safra ou fora,
apesar da boa vontade do ministro Marco Montes e da própria excelente ministra Tereza Cristina, esse é um cenário que vem de anos e não acho que vá modificar neste ano, no próximo ano. Benedito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Uma ótima tarde para você. Até uma próxima oportunidade. Júlia, eu me esqueci de um detalhe que, conversando com produtores de leite, me lembraram, eu inclusive sofro com isso, o produtor de leite não tem como comprovar determinados custos. Trabalha-se com um mercado que, às vezes, as pessoas, a forma de vender o produto para o produtor de leite não nos permite ter nota fiscal. Portanto, o limite para pagamento do imposto de renda precisa ser revisto, porque está prejudicando o produtor, ainda mais num cenário como esse, em que, como se comentou há pouco, o presidente da Federação de Agricultura de Santa Catarina, de abandono da atividade. Os mais pessimistas estão calculando algo como 400 mil pessoas, famílias, deixarão de produzir leite em 2021 até final de 2022. Num cenário como esses, é preciso ter apoio ao produtor de leite e não cobrar mais imposto de quem tem dificuldade de comprovar a receita. É isso, muito obrigada por completar então. Um abraço, Benedito, até mais. Até mais, boa tarde a todos. Até.